Glória a Deus, aleluia, aleluia. Boa tarde para todos. Nesse momento que eu estou aqui, né, na presença de Deus, na presença de vocês através do vídeo, estou numa terça-feira já bem tarde, já quase noite, e a noite sendo mais rápido exatamente porque está se preparando aí uma chuva. E eu dando graças a Deus que estou aqui. É mais um dia na presença do nosso Deus. Isso é bom e agradável, né? Que bom. E saber que eu estou fazendo isso aqui e muita gente também está se beneficiando. Porque a palavra de Deus, ela não volta em vão. Assim como a chuva que eu falei que vai cair daqui a pouco, não volta lá, vazia, sem que antes molhe a terra e dê o seu fruto, assim é a palavra de Deus. Ela fica nos nossos corações. No momento certo, ela há de brotar, crescer e frutificar, né? Hoje eu quero falar um pouco de Jó. Todo mundo fala muito desse personagem, eu também. Mas eu quero falar hoje de um ângulo um pouco diferente. No capítulo 9, Jó vai responder a Bildade. Bildade, um dos três amigos, né? Tem alguém que diz que se Jó não precisava de inimigos, porque aqueles três amigos dele bastavam. Porque, olha, deixa ele no... Meu Deus, esse aqui está infernizando a vida dele. Está falando de tudo. E quando Jó vai responder, a palavra diz, o títulozinho, Jó é incapaz de responder a Deus. Eu quero falar isso aqui num sentido simples assim, né? Do dia a dia, do cotidiano que a gente fala, né? Acabei de falar nesse instante aqui, se o Jó não precisa de inimigo com aqueles três amigos. Então, essas coisas assim. Isso aqui também, quando ele diz assim, Jó é incapaz de responder a Deus, eu vejo como Jó olha para tudo que aquele homem está falando, mas ele está gravando só aquilo que chamava a atenção do próprio Jó, que merecia um arrebate do próprio Jó. Merecia Jó pagar com a mesma moeda. Mas eu vejo aqui no espiritual que Jó não está olhando a figura física humana que está ali do lado dele. Certamente melhor do que o Jó, porque Jó estava numa situação muito terrível. Mas quem canta é isso, a pessoa captou bem. Eu li esse capítulo 9 e foi exatamente o que eu comecei a entender. Está escrito aqui, eu não tinha notado isso. Depois que eu estou lendo, eu vim aqui para ver. Jó é incapaz de responder a Deus. Mas você veja bem, Deus vai falar com Jó. Mas é lá no 40, 38, sabe? Aqui no 8, é um capítulo inteiro, do 8 ao 9, é Bildade, afirma a justiça de Deus. Então, como ele está falando alguma coisa de Deus, é como se Jó pensasse mais ou menos assim, isso aqui não vale nem a pena. Isso aqui também que ele está falando não vale a pena. Agora, isso aí que ele está falando, eu sei que eu sou humano, eu sei que eu servi a Deus até hoje, eu sei que eu não sei de onde está vindo tanto sofrimento para mim, eu sei, mas essas coisas aí, as que eu não quero responder para esse rapaz, eu não vou responder. E as outras coisas eu prefiro ficar quieto, porque não dá para ficar botando Deus na parede, encostando Deus na parede. Eu vou ler aqui para você entender porque eu falei isso. Então Jó respondeu e disse,
Na verdade, sei que é assim. Porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhes poderá responder. Quer dizer, o que adianta? Você não vai conseguir travar um duelo com Deus, já descobriu isso fácil, sabe? Ele vai amiudando aqui, ele vai ficar bem apurado, bem apertado, mas ele não decepcionou o pai. Ele vai ficar porque o inimigo cada vez torcia mais aquela corda, que chegava a ficar roxo, digamos assim, quando aqueles apertos lá, né? Então, aí ele vai dizer assim, olha, ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele e teve paz? Quem? Então, se tiver boa cabeça, se tiver juízo, deixa de ficar falando Deus é que fez, Deus está fazendo isso comigo, Deus não existe, porque eu sou assim. Isso é uma palavra que Deus prefere que você diga assim, Deus, eu tô decepcionado, Deus, eu estou triste, Deus, eu estou de qualquer maneira, mas não diga assim, me acontecer isso, o que adianta servir a Deus? O que adianta? Nessa maior aflição que eu estou, cadê o meu Deus? Que Deus é esse? Não sabe responder de 1000 coisas. Deus tira uma para a gente responder, a gente não vai conseguir. Entendeu? Quem somos nós, né? Para contender contra o Criador. Eu acho interessante aqui, eu não vou falar hoje, vou falar depois, no outro vídeo, porque aí eu saio de um texto para um outro. Não dá tempo, eu quero ficar só aqui, agora já vamos encerrar, mas eu quero falar sobre, vou só adiantar a pauta aí, vou falar sobre os 3 amigos de Jó, e o quarto, que é um mistério, o quarto. Porque se você pensar bem, são 3 amigos que mais pareciam inimigos, e aquele um vem repreendendo todos. Mas ele fala das coisas de Jó do mesmo jeito que os outros estavam falando. Você não é. Porque quando eles falavam as coisas de Deus, o que Deus é, não dá para a gente mentir. Eu estava lendo aqui as propostas de humildade aqui, olha. Olha aqui, ó. Se teus filhos pecarem contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Quer dizer, está falando que aquele tempo lá, o pecado ele passa de pai para filho, entende? Agora, é verdade ou mentira? Quantas coisas os 3 amigos de Jó falaram, verdade ou mentira? Mas, na hora lá que Deus chega e fala com Jó, começa a botar Jó ali, até que ele chega e fala para Jó onde é que ele vai encontrar. Você me viu? Quem é que pode, com a força do rinoceronte, do bilmote, de não sei o quê, todas aquelas coisas, né? Mas depois Jó reconhece que agora ele está na presença de Deus, ele reconhece que a coisa não era bem do jeito que ele pensava. Era mais fabuloso ainda. Ele tinha temor de Deus sem saber direito, sem ver, sem entender. Agora ele estava entendendo. Esse sofrimento fez ele acreditar em Deus. Eu queria deixar isso para você. Tudo tem um propósito nessa vida. Se você está passando essa dificuldade que você está passando agora, preste atenção. Eu parei uma linha, mudei para outra, só para falar isso para você. Olha a vida de Jó.
Olha que ele se reclamou de muita coisa. Muita coisa. Mas se a gente for ver o sufoco que ele passou, ele não reclamou nem da metade. E ele não passou do ponto, porque Deus achou graça em Jó. Deus não gosta é de bajulador. Pelo jeito, aqueles três rapazes falavam meio que querendo massagear o ego de Deus. Porque as coisas que ele fala que Deus faz é tão bonito. E não é mentira, é verdade. Mas Jó, o que é que Deus disse para Jó? Para eles. Vai lá no meu servo Jó, faz o sacrifício, que ele vai orar por vocês. E eu vou receber, porque o meu servo Jó falou de mim o que é. E vocês? Mas aqui que está o mistério. Só foi os três. Aquele homem que entra no meio da conversa, ali capítulo 32, 31, 32, aí vai. Sempre está lá, ele faz. Eliú, ele faz e mais dois, Zofar, né? Bildade, ele faz, e Eliú não tem nada a ver com os três, ficou quieto, era um rapaz mais moço e tal, esperando acontecer. Quando ninguém tinha mais argumento para falar, ele entra. Me dá uma figura assim de espiritualmente falando. Eu não vou afirmar aqui. Eu aprendi com uma pessoa que é bem firme na palavra, conhece bem a palavra, é uma bênção de Deus, foi meu pastor durante muito tempo, é meu amigo, que é o pastor Luciano Subirá. Está aí, agora, naquele tempo ele era um menino aqui em casa. Agora, veja bem, aquilo que a gente não sabe, a Bíblia não diz com certeza, a Bíblia não diz com clareza, a gente não pode afirmar com certeza. Mas que tal a figura do Espírito Santo? Porque nada toca, Deus não falou no nome dele. E ele falou coisas, gente, ali com autoridade. Aí ele já falou para os quatro, falou primeiro para os rapazes lá, depois falou para Jó. Não é isso? Então, ficamos com essa aqui, a moral da história de hoje. Sofra, mas bendiga o nome do Senhor. Não chore as favas derramadas, porque Deus te ama e Ele é soberano. E você é filho de Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a todos.